Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como está o seu coração hoje? Que o Senhor Jesus possa acalmar o teu coração, encher o teu coração de alegria, de prazer, de esperança de dias melhores. Que você possa abrir o teu coração e receber a palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, ao teu coração que me ouve, e que você possa ser impulsionado através dessa palavra a colocar a tua fé em prática. Que você possa lutar, batalhar e vencer as tuas batalhas em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz assim: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aí no capítulo 6, no versículo 1, 2 e 3, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Amém? A palavra de Deus, ela nos mostra aqui que Josué ele estava diante de Jericó. Ele estava diante das muralhas, a última barreira que faltava para ele alcançar a promessa de Deus, a terra prometida. E entre ele e as muralhas apresentou-se um varão. E este varão se apresentou como príncipe do exército do Senhor. Josué pergunta: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: Não, mas eu venho como príncipe do exército do Senhor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que entre você e as muralhas que têm impedido você de alcançar a tua bênção, a tua vitória, de alcançar o cumprimento das promessas de Deus, está o próprio Senhor Jesus Cristo. Entre essas barreiras e nós, o Senhor Jesus ele se apresenta para nos dar a vitória em nome de Jesus. Existem situações na nossa vida, existem barreiras, existem muralhas na nossa vida que aos nossos olhos são intransponíveis, são impossíveis de ser derrubadas. Assim como as muralhas de Jericó, aos olhos de Josué, aos olhos do homem, era impossível de se passar por elas, porque eram exatamente uma fortaleza intransponível. Mas eu quero dizer para você que não existe nada impossível para Deus. Existem coisas impossíveis para o homem, mas aquilo que é impossível para mim, que é impossível para você, é possível para Deus. E Deus tem prazer de revelar o seu poder e a sua glória àqueles que o servem e àqueles que o temem. A primeira coisa que este varão, que na verdade é um anjo do Senhor, ele diz: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando agora é terra santa. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar as sandálias dos pés. A sandália dos pés fala da sujeira da nossa caminhada, porque é exatamente na sandália que está a sujeira da nossa caminhada. Ou seja, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus, a pornografia, a prostituição, a incredulidade, a mentira, a vaidade, o orgulho, todas as coisas que nos afastam de Deus, é preciso ser tirado da nossa vida. Nós precisamos ter uma vida de santificação na presença dele. É exatamente isso que ele pede, porque ele é um Deus santo
E para que nós possamos nos aproximar dele, nós precisamos buscar uma vida de santificação. E a partir do momento que Josué tira a sandália dos pés, esse varão vai começar a dar a ele as estratégias. Porque no capítulo 6 diz que a cidade estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía. E a cidade estava fechada por causa dos filhos de Israel, por causa do povo de Israel. Eu quero dizer para você que muitas das vezes as coisas vão se fechar na nossa vida. As coisas vão parecer fechadas. Nós estamos vendo a cidade fechada, o nosso país parado praticamente, tudo travado. E não é por causa dos ímpios, não. Não é por causa dos injustos. Muitas das vezes é por causa do justo. Porque nós ouvimos às vezes as pessoas dizer que é juízo de Deus. Mas eu não acredito que seja juízo de Deus. Porque Deus não traz juízo sobre o justo por causa do injusto. Pelo contrário, Deus é um Deus de misericórdia. Ele traz misericórdia sobre o injusto por causa do justo. Ou seja, ele traz livramento ao injusto por causa de um justo. Então, eu entendo que, na verdade, as coisas às vezes se fecham diante de nós exatamente porque Deus quer provar a fé do seu povo. Deus quer provar a fé daqueles que estão te servindo, daqueles que estão caminhando com Ele. Então, muitas das vezes, essas situações que parecem fechadas, na verdade é Deus querendo provar a nossa fé, querendo que nós aprendamos a andar na dependência dEle, na confiança que nós colocamos nele. É exatamente isso que Deus quer. Deus poderia derrubar as muralhas de Jericó. Deus poderia fazer com que aquelas muralhas caíssem com um sopro, com uma palavra. Mas Deus queria testar a fé do povo, provar a fé do seu povo, para que eles pudessem aprender a viver na dependência de Deus. Da mesma forma, situações vão aparecer na nossa vida, para que nós possamos aprender a viver na dependência de Deus, a pôr a nossa confiança em Deus. Ele disse, vocês vão fazer o seguinte, durante 6 dias vocês vão rodear uma vez a cidade de Jericó. Uma vez por dia vocês vão rodear durante 6 dias. E no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E na última volta vocês vão dar um grito de vitória. Vocês vão dar um brado de vitória. E as muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que tem coisas que parecem impossível. Eu fico imaginando eles dando a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta. E o povo que estava lá dentro de Jericó rindo, debochando. Falando, esse povo é tudo louco. Eles estão achando que o Deus deles vai fazer algo só porque eles estão ali rodeando as muralhas. Mas eu quero dizer para você que quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, aquilo que é loucura para aqueles que não creem é poder de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que a fé é loucura para aqueles que não creem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Quantas muralhas você já teve que passar? Quantos obstáculos você já teve que derrubar? Muitas das vezes as pessoas vão olhar para nós e vai dizer, esse povo é louco, está achando que Deus vai mudar a situação do Brasil, do nosso país, por causa da oração deles. Esse povo são tudo doido, está achando que Deus vai reverter o quadro da saúde daquela pessoa só porque eles estão orando. Eu quero dizer para você que sim, Deus pode mudar a situação do nosso país. Deus pode mudar a situação de uma pessoa enferma na tua casa, na tua família, por causa da tua oração, por causa da minha oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, ele se apresenta diante de Acabe e ele libera uma palavra diante de Acabe. Ele diz, não haverá chuva e nem orvalho segundo a minha palavra. E durante 3 anos o céu se fechou, não houve chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel. Enquanto a palavra não foi mudada, não houve chuva, porque Deus honra a palavra de aqueles que são fiéis. Deus honra a fé do seu povo.
Deus honra aqueles que buscam a Ele, que clamam por Ele. Quando Ezequias ele ficou enfermo, no capítulo 20 de 2 Reis, no capítulo 20, vai dizer que Ezequias contraiu uma enfermidade, e aquela enfermidade era para a morte. O rei Ezequias estava sentenciado à morte, mas Deus mandou o profeta Isaías ir lá e dizer para ele: conserta a tua casa, porque essa tua enfermidade é para a morte. Mas quando Isaías saiu do quarto, o rei Ezequias começou a chorar, a orar, a clamar a Deus. E antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus manda o profeta voltar e dizer: Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração e Ele vai te curar, e Ele vai mudar a sentença, Ele vai mudar o decreto. Eu quero declarar na tua vida que o decreto que está estabelecido sobre a tua vida vem de Deus, não vem do inimigo. Pessoas podem lançar palavras negativas sobre a tua vida, mas é Deus que determina o começo, é Deus que determina o fim. E se Deus não estabeleceu o fim na tua vida, ainda não chegou o fim. Se Deus não estabeleceu o fim dos teus sonhos, dos teus projetos, da sua família, então ainda não é o fim. Não vai chegar ao fim enquanto Deus não disser que chegou ao fim. Eu fico imaginando, eu posso citar aqui como exemplo, porque eu sei que é uma mulher de fé, é uma mulher de Deus, a irmã Selma, que eu sei que está nos assistindo agora, sabe? Eu fico imaginando a irmã Selma, durante 20 anos orando pelo seu esposo, que estava perdido no mundo do álcool. E quantas pessoas disseram para ela: irmã, larga a mão desse homem, larga a mão, desiste desse homem, isso aí não muda não, irmã. Esse homem vai acabar te matando. Quantas e quantas vezes eu tenho quase certeza que ele chegou em casa embriagado, fazendo quebradeira, quebrando as coisas dentro de casa. Mas ela não desistiu, ela não recebeu as palavras negativas que as pessoas liberavam sobre a vida dela. Ela colocou a fé em Deus, ela colocou a sua confiança em Deus, e hoje ela tem desfrutado da vitória do Senhor na casa dela. Ontem mesmo o irmão Neto trouxe uma palavra de Deus para o nosso coração, porque ela se tornou vitoriosa colocando a sua fé no Senhor, a sua confiança no Senhor. Mas quantas e quantas pessoas falou para ela desistir? Da mesma forma, quantas e quantas pessoas têm falado para você desistir dos teus sonhos, para você desistir do seu casamento, para você desistir do teu filho que está perdido. Mas eu quero dizer para você: não desista, coloque a tua fé em ação, coloque a tua fé em Deus. As muralhas são grandes, mas quanto maior a muralha, maior é a vitória, em nome de Jesus. Quanto maiores são os obstáculos, maior é o sabor da vitória, em nome de Jesus. E eu quero declarar na tua vida que você vai se tornar vencedor em Cristo Jesus. Quantas e quantas pessoas liberam palavras negativas sobre a nossa vida? Eu me lembro da minha sogra. Minha sogra, ela fez uma cirurgia de apendicite, se eu não me engano. De apendicite. Só que esqueceram uma gases dentro dela. Fecharam a minha sogra com uma gases dentro. E depois de um certo tempo ela começou a passar mal. E teve que voltar para fazer uma nova cirurgia para a retirada daquela gases. E quando eles abriram a minha sogra estava praticamente podre por dentro. Toda infeccionada, pus, aquele trem verde saindo de dentro dela. Porque ela estava praticamente toda podre por dentro. E o médico disse que só um milagre de Deus podia fazer com que ela se salvasse. E a minha esposa me disse que uma irmã chegou diante dela e disse: irmã, eu sinto muito, mas essa enfermidade é para a morte. A minha esposa não aceitou aquela palavra negativa. Ela foi para o banheiro do hospital, dobrou o joelho e começou a orar, a clamar a Deus. E Deus mudou a sentença, Deus mudou o decreto. A minha sogra sobreviveu, está hoje junto de nós, forte, saudável, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, se tiver alguém enfermo na tua casa, ainda que alguém possa dizer: irmã, descansa no Senhor,
é para a morte. Não aceite a palavra negativa. Enquanto Deus não estabelecer um decreto de morte sobre a tua vida, não aceite a palavra negativa. Deus quer te dar vida, Deus quer te dar vida abundante. E Deus pode livrar os teus, Deus pode livrar o teu familiar, o teu amigo, aquela pessoa que está enferma na tua casa, na tua família. Você só precisa crer. Ele pode mudar a situação do seu casamento, Ele pode mudar a situação dos teus filhos. Essas muralhas que às vezes aparecem na nossa caminhada, é exatamente para a gente aprender a confiar em Deus, a depositar a nossa confiança nele, a viver na dependência dele. E eu quero dizer para você que, da mesma forma que eu acredito que aquelas pessoas lá de dentro de Jericó começavam a rir deles porque eles estavam ali como loucos, dando volta em volta de Jericó. Às vezes as pessoas vão zombar de nós, vão rir de nós, mas nós precisamos colocar a nossa fé em Deus. Eles acreditaram no poder de Deus, deram a primeira volta, a segunda volta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, no sexto dia. Aí quando chega o sétimo dia, eles precisavam dar 7 voltas e na última volta dar um grito de vitória. Eu quero dizer para você que você vai poder dar o grito da vitória, porque Deus está na tua vida. Deus vai fazer com que todas as muralhas, todos os obstáculos que estão diante de você, impedindo que você alcance as promessas de Deus, alcance a tua vitória, a vitória no teu casamento, a vitória na vida dos teus filhos, os projetos que você tem colocado no teu coração, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Assim como Ele fez na vida do povo de Israel, fazendo com que as muralhas caíssem, Deus vai fazer com que todos os obstáculos que está impedindo você de alcançar a tua vitória caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê e recebe esta palavra no teu coração? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu creio que o Senhor, ó Pai, está provando a nossa fé através desse momento, dessa pandemia, Pai. O Senhor está querendo que o teu povo o busque com mais intensidade, que aprenda a viver na sua dependência, a confiar mais no Senhor, e que nós possamos, ó Pai, colocar a nossa fé em ação, que o Senhor, ó Pai, possa estar alimentando a nossa fé através da Tua Palavra, que o Senhor, ó Pai, possa estar nos impulsionando cada dia mais a viver segundo a Tua vontade e não as nossas, que nós possamos, ó Pai, tirar as sandálias dos nossos pés, tudo aquilo, ó Pai, que nos impede de aproximar do Senhor, de ter uma vida de intimidade com o Senhor, porque eu tenho certeza que a partir do momento que nós nos aproximamos do Senhor, que nós passamos a ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, as vitórias vão vir, que as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, este irmão, essa irmã que está me ouvindo agora, que o Senhor, ó Pai, possa se colocar entre ele e as barreiras, os obstáculos que está impedindo de alcançar a vitória deles. E que o Senhor, ó Pai, possa dar a vitória em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa fazer com que esta enfermidade, ó Pai, que esteja no meio do teu povo, essa enfermidade que está assolando, Pai, tirando vidas do meio de nós, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa fazer com que ela retroceda. Que eu sei, ó Pai, que mediante a Tua Palavra, mediante o Teu poder, a enfermidade ela pode retroceder e dar lugar à restauração, à cura, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor, ó Pai, fez com que a enfermidade do rei Ezequias fosse curada e ainda acrescentou a ele 15 anos de vida, Pai. O Teu poder é tremendo, que na oração do profeta Isaías, a sombra do sol retrocedeu. E assim, ó Pai, eu quero dizer, em nome de Jesus, que através da nossa oração, através do nosso clamor, Pai, todas essas coisas ruins, todas essas enfermidades, ó Pai, possa retroceder e dar lugar à vida, à paz, à alegria, à esperança de dias melhores, ó Pai, que nós não recuamos diante das palavras negativas que são liberadas sobre nós,
porque nós cremos que a Tua palavra tem nos impulsionado a continuar lutando, a continuar batalhando e continuando vencendo no Senhor. Que nós possamos, ó Pai, viver cada dia mais na Sua dependência, confiando no Teu poder, na Tua majestade, na Tua glória, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, cada dia mais estar vencendo em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine cada dia mais a pôr a nossa fé em prática. Que a nossa fé, ó Pai, seja blindada diante de todas essas adversidades. Que todas essas muralhas, todas essas barreiras que têm se colocado diante de nós e diante dessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, impedindo que ela seja feliz, impedindo que ela possa, Pai, ter uma vida abundante na vida profissional, no casamento, no ministério, na igreja, Pai, que caiam por terra em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, conceda a vitória ao Teu povo. Eu oro e intercedo, ó Pai, por todos os pedidos de oração do caderno de oração da De Mangueiras. Em nome de Jesus, Pai, nos dá a vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, que o seu dia seja realmente abençoado por Deus. Que o seu dia seja o melhor dia da sua vida. Em nome de Jesus. A vitória é nossa. Não. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou.
vitória chegou.